Fernando Alonso havia perdido o título mundial de 2010. Tudo provocado por um grave erro estratégico da Ferrari, que focou toda a sua atenção em Mark Webber, ignorando Sebastian Vettel. O alemão conquistou um título que parecia perdido, deixando Fernando frustrado e arrasado, incrédulo com o ocorrido. Com essa frustração, não hesitaria em deixar isso claro para Vitaly Petrov, o responsável por ele ter perdido a disputa naquela temporada. Vettel se tornou, na noite de 14 de novembro de 2010, o campeão mundial mais jovem da história. Um campeão que liderou a tabela de pilotos somente no dia em que mais importava. A Ferrari não conseguia se desculpar com seu piloto, mas precisavam se manter unidos. Eles aprenderam da pior maneira uma enorme lição. Isso seria o combustível para buscar uma nova oportunidade. Uma que demoraria, mas no final chegaria. 2011 não seria o ano da revanche, pois a Red Bull havia corrigido todos os problemas de 2010. E para aquela temporada, forneceria a Sebastian Vettel um carro dominante com o qual nenhum outro piloto teve sequer a oportunidade de enfrentá-lo. Sepp venceu 11 das 19 corridas daquele ano, conquistando seu bicampeonato mundial no Grande Prêmio do Japão. Não sem antes estabelecer inúmeros recordes no processo. Mas 2012 seria uma história totalmente diferente e essa temporada seria marcada pelo destino. Para que Fernando tivesse sua revanche contra quem lhe roubou a glória em 2010... Para 2012, a Red Bull perdeu grande parte da vantagem que tinha em seu carro, equilibrando mais a disputa com seus rivais. A McLaren iniciou a temporada com o carro mais veloz do grid. A Red Bull estava um pouco atrás da equipe de Woking, mas a Ferrari havia feito outro desastre. Os italianos construíram um carro lento que aterrorizou os tifosi, com ambos os carros classificando-se apenas em 12º e 16º lugar. O início da temporada indicava um ano terrível para a Ferrari, mas ainda havia esperança. Na corrida, o carro ia muito melhor do que na classificação. Esse ritmo imposto pelo carro permitiu a Fernando terminar o Grande Prêmio da Austrália em 5º lugar. O resultado foi um pequeno alívio para a Ferrari, mas eles sabiam que precisavam aprimorar o carro para serem competitivos. O ritmo da corrida já estava estabelecido. Eles só precisavam que os sábados não fossem um desastre, uma atualização para resolver o problema, mas isso, claro, demoraria a chegar. As primeiras 4 corridas da temporada seriam uma luta pela sobrevivência, evitando que seus rivais se distanciassem demais. Fernando sabia disso e iria arriscar tudo na pista, determinado a não deixar o título mundial escapar novamente. No próximo Grande Prêmio da temporada, em Sepang, na Malásia, Fernando enfrentou dificuldades na classificação novamente, levando seu carro apenas até a 9ª posição. Mas a corrida apresentava um cenário totalmente diferente, pois uma chuva torrencial atingiu o circuito e a corrida foi forçada a parar com bandeira vermelha, enquanto a tempestade passava. Antes da interrupção da corrida, Fernando já havia ganhado 4 posições, ficando em 5º lugar. Após a retomada, ele ganharia mais 2 posições. Com a parada de Jenson Button e ultrapassando Mark Webber, Fernando rapidamente alcançou o 3º lugar. Uma volta depois, Hamilton, líder da corrida, parou nos boxes para trocar os pneus de chuva extrema por intermediários. Mas uma parada lenta permitiria a Fernando ultrapassá-lo, e agora, com isso, ele se posicionaria em 2º lugar. Mas uma volta mais tarde, Checo Pérez, que havia herdado o 1º lugar, teria que fazer sua respectiva parada e assim também Fernando aproveitaria para ultrapassá-lo. Pouco depois da retomada da corrida, Alonso já liderava o Grande Prêmio. Tudo parecia ir bem para o asturiano, mas quando a pista começou a secar, seu ritmo decaiu e Checo Pérez começou a caçá-lo. O mexicano mostrava um ritmo surpreendente com pneus melhores que seu rival. E assustava a Ferrari com a possibilidade de perder uma vitória crucial para as aspirações da equipe. O mexicano estava ansioso diante da chance de conseguir sua primeira vitória na Fórmula 1. Mas Fernando não estava disposto a permitir que o vencessem quando mais precisava. Checo pressionou volta após volta, mas um erro nas voltas finais acabou com seu sonho. Apesar das adversidades, Fernando conquistou uma vitória crucial. Isso apesar do ritmo da Ferrari, o que demonstrava que no início a equipe não tinha um carro competitivo. Não havia maneira de poder descartar Fernando na luta. A temporada de 2012 seria marcada por um acontecimento histórico, entre muitas coisas. 8 pilotos de 5 equipes venceram as primeiras 8 corridas do ano. Um marco histórico na categoria, que proporcionou uma imprevisibilidade maravilhosa ao campeonato, pois Jenson Button venceu na Austrália. Fernando Alonso na Malásia, Sebastian Vettel no Bahrein, Nico Rosberg na China, Pastor Maldonado na Espanha, Mark Webber em Mônaco e Lewis Hamilton no Canadá. Após o grande prêmio mencionado,
4 pilotos estavam separados no campeonato de pilotos por apenas 9 pontos. Entre os pilotos estavam Hamilton, Alonso e Vettel, com diferença de apenas 3 pontos. Pilotos com aspirações no campeonato precisavam começar a obter mais vitórias para se distanciar dos competidores. Mas o que aconteceria na próxima corrida, nem o melhor roteirista poderia ter previsto. O Grande Prêmio da Europa, no circuito de Valência, Espanha, seria a 9ª etapa do Mundial. Uma rodada que deveria nivelar os pilotos na disputa pelo título e os demais com vitória ou pódio. Vettel, por sua vez, estava ansioso para finalmente se destacar nesta luta e adicionar mais vitórias ao seu currículo. Com uma pole 4 décimos mais rápida que o segundo colocado, ele deixava claras suas intenções de encerrar os jogos naquela temporada. Mas o desastre bateu à porta novamente na Ferrari, pois os medos das primeiras corridas voltaram à box da equipe, com ambos os carros eliminados na Q2 da classificação, mas em 13º e Alonso em 11º. E em um circuito onde ultrapassar historicamente era quase impossível, parecia selar qualquer opção de poder levar a vitória no domingo. Porém, o que ocorreria naquele dia seria inesperado por todos. Fernando é conhecido mundialmente pelo apelido de Magic, especialmente na Espanha. Ele se destacou em uma corrida específica. Esse apelido surgiu no Grande Prêmio da Europa de 2012. Na primeira volta, Alonso ultrapassou 4 pilotos, alcançando a 7ª posição, mas ainda distante dos rivais na disputa pelo título. Enquanto isso, Vettel liderava confortavelmente a corrida com um ritmo inatingível. Aparentemente, se não houvesse surpresas, ele venceria facilmente. Com Alonso estabelecido na pista, ele começaria a ganhar posições contra seus rivais. Mas na volta 20, Fernando já estava em 4º lugar. Contudo, na volta 26, Jan-Erik Werner e Heikki Kovalainen colidiriam, deixando muitos destroços na pista. Para limpá-la, o carro de segurança foi chamado, e os pilotos aproveitaram para entrar nos boxes por pneus mais frescos. Hamilton e Alonso foram dos primeiros a aproveitar esta neutralização. Mas quando Hamilton parou para a troca de pneus, o Jackman da frente não conseguia levantar o carro. A Ferrari e Fernando aproveitaram isso para ultrapassar o britânico. Neste momento, Alonso ocupava a 3ª posição, atrás de Vettel e Romain Grosjean. Ele já havia se recuperado após essa péssima classificação, mas o destino reservava mais para o bicampeão mundial. Após o reinício da corrida, Alonso ultrapassou Romain Grosjean, ganhando mais uma posição. A disputa agora era entre ele e Sebastian Vettel. O ritmo de corrida de seu monoposto o fazia sonhar com a possibilidade de vitória. Mas que surpresa ele teria ao ver o que aconteceu logo adiante após a retomada. Fernando lidera para. O quê? Vettel, boa para. Problemas de confiabilidade. O carro... O alemão teria um problema de confiabilidade, um que o deixaria fora da competição, deixando Fernando líder do Grande Prêmio da Europa em casa diante de seu povo. E em posição única para liderar o Grande Circo. Mas para isso ainda tinha que vencer mais um piloto, um que começou a resistir a deixar a vitória escapar. Romain Grosjean, que nesse Grande Prêmio tinha um carro muito rápido. Por algumas voltas, ele pressionou Fernando, buscando uma brecha para ultrapassá-lo e roubar sua vitória. Mas o destino já havia escolhido o vencedor desse Grande Prêmio, e esse destino se encarregaria de dar uma mão para a asturiana. Outro piloto ficava fora da competição por outro problema mecânico, e este sendo o último com possibilidades de tirar a vitória da asturiana. Fernando já estava a caminho de conseguir talvez a vitória mais especial de sua carreira esportiva. Mas o destino ainda reservava uma última surpresa para Fernando. Uma volta antes do fim, Pastor Maldonado e Lewis Hamilton se chocaram, deixando o britânico fora da corrida. E com isso, os dois maiores rivais que Alonso tinha foram eliminados da corrida. Na volta 57, Alonso conquistou a vitória em um grande prêmio que parecia perdido. E sair ainda mais líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1? Após esta competição, Fernando obteve bons resultados, com um 2º lugar em Silverstone e outra vitória no Hockenheimring. Após o Grande Prêmio da Hungria, Alonso tinha uma vantagem confortável de 40 pontos sobre seu perseguidor mais próximo. Vettel e Hamilton teriam que trabalhar duro para reduzi-la. Mas Vettel recebeu ajuda no Grande Prêmio da Bélgica, quando uma manobra arriscada de Romain Grosjean tirou Alonso e Hamilton da prova. Na primeira volta da competição, e junto com o 2º lugar obtido pelo alemão, já eram 18 pontos a menos na busca para reduzir essa enorme distância que Fernando havia estabelecido. Mas no próximo Grande Prêmio, na Itália, Vettel e Alonso protagonizariam um dos raros duelos ferozes que travaram na pista. Mas voltemos um pouco no tempo, mais precisamente um ano atrás, já que ambos nos deram uma amostra do que aconteceria neste confronto.
Alonso, líder da corrida, tentou fechar Vettel quando este tentou ultrapassá-lo, forçando-o a sair pela parte externa da pista, deixando-nos uma situação marcante. É a ultrapassagem mais espetacular do alemão. Em 2012, Hamilton e a McLaren dominavam aquela corrida facilmente. Mas atrás, a luta era bem intensa. Checo Pérez teve uma das melhores corridas de sua carreira, enquanto Vettel buscava ganhar posições. Fernando encontraria Sebastian na metade da competição. Mas agora os papéis se inverteram e ele teria que atacar para tirar a posição do outro. Justamente no mesmo ponto onde haviam batalhado no ano de 2011. Vettel aplicou a mesma técnica que Fernando fez um ano atrás, mas a diferença é que Fernando não conseguiu tirar a posição dele. Contudo, os juízes daquele grande prêmio não veriam a manobra da mesma forma que na temporada anterior. E isso custaria uma penalidade a Sebastian Vettel por forçar Fernando Alonso a sair da pista. Para piorar a situação do bicampeão alemão, alguns giros depois, um novo problema de confiabilidade o tirou da prova. Com o terceiro lugar de Fernando, ele recuperou os pontos que Vettel havia descontado no Grande Prêmio da Bélgica. Para os dois rivais de Fernando, a situação se descontrolava. De fato, Alonso estava mais preocupado com Hamilton do que com Vettel, que parecia não reagir. Sem um carro tão dominante ou veloz como em 2010 ou 2011, Vettel parecia um adversário menos ameaçador. Mas esse Grande Prêmio da Itália seria o limite para Sebastian Vettel. A partir deste ponto, ele voltaria a se conectar com sua melhor versão e conseguiria encadear 4 vitórias consecutivas em Singapura, Japão, Coreia do Sul e Índia. O que, somado às desistências de Hamilton em Singapura e Alonso no Japão, permitia-lhe reduzir a enorme distância que Fernando havia aberto. Além disso, ultrapassou-o e se tornou líder do campeonato mundial com 13 pontos à frente de Fernando Alonso. Faltando 3 corridas, só havia 2 contendores ao título. E são eles os protagonistas deste vídeo, o que se perfilava para ser um final dramático e disputado nas últimas corridas do Mundial. Mas no Grande Prêmio de Abu Dhabi, Vettel teve um enorme susto ao ser desclassificado da classificação por falta de combustível. Para poder retornar ao pit lane após a última volta cronometrada, isso o obrigou a sair do último lugar para a corrida. Isso também representava uma chance única para Fernando pontuar e se manter na disputa pelo título mundial. Mas Vettel, naquele grande prêmio, tiraria da manga uma de suas melhores corridas, recuperando posições para evitar dar a oportunidade a Fernando de tirar dele a liderança do Mundial de Pilotos, terminando em terceiro, atrás de seu grande rival na temporada. Após o Grande Prêmio dos Estados Unidos da América, Vettel liderava o Mundial com apenas 13 pontos de vantagem. Com uma diferença significativa, mas não intransponível para Alonso. Naquele ano, o Brasil sediaria a corrida final da temporada. A vida nos daria novamente a possibilidade de ver Fernando Alonso e Sebastian Vettel em um cenário que, se é especialista em algo, é em presentear. Finais emocionantes. Sebastian Vettel versus Fernando Alonso, a revanche do drama no circuito Jazz Marina. Com o espanhol buscando vingança contra quem lhe tirou a glória em 2010. E com Vettel desejando fazer história neste esporte? Desejando realizar o sonho que Fernando deixou escapar anos atrás, o duelo pelo tricampeonato estava diante de nós. A batalha final desses titãs, a glória ou as mãos vazias? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por favor, tio Skyline, coloque aquela música que eu tanto gosto. Muito bem, vamos começar com essa batalha final. Vettel e Alonso chegaram ao Brasil sonhando com o futuro. Uma oportunidade que se apresenta poucas vezes na vida, uma oportunidade de escrever seu nome com letras de ouro. Na história da F1, Vettel liderava Fernando no campeonato de pilotos. Portanto, para Fer se tornar tricampeão mundial em Interlagos, ele precisaria obrigatoriamente terminar no pódio e aguardar para ver o que ocorreria com o alemão. Sebastian, por sua vez, precisava terminar pelo menos em 4º lugar para conquistar o título, independentemente da posição de Alonso. O alemão era o favorito ao campeonato, e Vettel só poderia terminar em 4º na classificação. Mas Alonso sofreu novamente com o ritmo ruim de seu monoposto nos sábados e terminaria em 7º. Um cenário desfavorável. Para sua sorte, o clima equilibrou a balança entre os dois com uma leve chuva no domingo molhando o circuito. Insuficiente para pneus intermediários, mas o bastante para deixar o asfalto escorregadio. E uma vez que o semáforo se apagasse, o Grande Prêmio do Brasil começaria.
Alonso avançou agressivamente e ganhou 2 posições na largada, enquanto Vettel, nervoso, perdeu 2 lugares. Mas na curva do sol do traçado José Carlos Paz é onde começa o drama das 71 voltas corridas, no Grande Prêmio do Brasil de 2012. Vettel seria atingido pelo Williams de Bruno Senna, e isso causou que o alemão rodasse e fosse rebaixado para o último lugar. Para sua sorte, apesar dos danos, seu monoposto conseguiu se manter na corrida, mas precisava se recuperar para continuar na disputa. Alonso tinha o tricampeonato nas mãos, com Vettel em último lugar até então. Ele só precisava chegar ao pódio para realizar a façanha e, ao finalizar a volta 1, com essa maldita loucura, deixava claras suas pretensões de glória. Fernando estava em quarto, mas precisava de pelo menos um terceiro lugar e que Vettel não pontuasse para ter chances no campeonato. Mas nos primeiros momentos da corrida, não conseguiria acompanhar o ritmo dos 2 McLaren que lideravam o Grande Prêmio, além do Force India de Nico Hülkenberg, que estava em terceiro lugar. Em apenas 4 voltas, Vettel conseguiu a proeza de colocar seu monoposto de volta aos pontos. Fernando parecia sem opções, pois não conseguia se aproximar dos líderes nem evitar a recuperação de Vettel. Mas isso era só o começo e o clima estava preparado para manter você vidrado nas próximas 60 voltas. Para a volta 55, a pista estava cada vez mais molhada, tornando o solo muito escorregadio, mas ainda não o suficiente para pneus intermediários. Durante as voltas, Nico Hülkenberg e Lewis Hamilton disputaram a vitória, mas quando Hülkenberg tentou retomar a liderança, o seguinte aconteceria. Hülkenberg perdeu o controle de seu monoposto e colidiu com o líder da competição. E os danos causados pela colisão forçariam Hamilton a se retirar da corrida, além de que o alemão seria punido por causar uma colisão. Fernando Alonso ficava em segundo, exatamente onde precisava para se tornar campeão mundial. Mas isso não terminaria aqui, já que a Red Bull chamaria Sebastian para os boxes para trocar seus pneus. A tendência naquele ponto era que a chuva aumentaria sua intensidade e molharia bastante o asfalto. Porém, a equipe austríaca acreditava que a chuva continuaria intensa e, em vez de colocar pneus intermediários, optariam por outro conjunto de pneus secos. E isso seria um erro gravíssimo. Algumas voltas depois, a chuva se intensificou no circuito e todos os pilotos trocaram para pneus intermediários. E isso obrigaria Vettel a ter que fazer outra parada nos boxes para colocar os pneus adequados. Após o caos da chuva e as paradas nos boxes, Alonso estava em terceiro atrás de Felipe Massa, mas algumas voltas depois, Massa cedeu a posição, deixando Alonso em segundo. E com isso, o asturiano estava virtualmente conquistando seu tricampeonato a 14 voltas do final da competição. Já que com o seu segundo lugar, Vettel precisava ser no mínimo 7º se quisesse o tricampeonato. Depois da estratégia ruim da Red Bull, ele estava em 10º, precisando ganhar 3 posições. Para não perder seu duelo contra Fernando Kamui, Kobayashi seria a primeira vítima do alemão. Isso para arrebatar sua 9ª posição e deixá-lo a 2 posições do lugar necessário. Mas Jean-Éric Vergne e Paul de Resta fariam suas paradas, posicionando Vettel no 7º lugar necessário. Além disso, quando Vettel encontrou seu compatriota Michael Schumacher na pista, decidiu ceder sua posição para ajudá-lo contra Fernando. O que o deixou na 6ª posição e obrigava Fernando, se quisesse vencer Vettel, a buscar a vitória na competição. Mas a diferença entre ele e Jenson Button era de mais de 20 segundos, com menos de 10 voltas para o final. E isso significava que apenas um milagre poderia salvar Fernando. Nesta ocasião, Vettel fez tudo o necessário, não só nesta corrida, mas em todo o campeonato mundial. Ele recuperou o campeonato faltando apenas 6 corridas. Ele superou o susto da largada, levou seu carro danificado até a posição necessária para ser campeão do mundo. Ele superou a estratégia ruim da equipe. Como eu comentei, ele fez tudo para conseguir seu tricampeonato mundial. Alonso só podia torcer por um incidente com Jenson Button ou Sebastian Vettel, pois já não tinha mais o que fazer. Ele fez tudo o que pôde, mas não foi suficiente. E na volta 69, Paul Resta teria uma dura colisão. E com isso também terminava o sonho de Fernando Alonso e Sebastian Vettel se tornava o tricampeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1.
Sebastian Vettel. Fernando Alonso, pela terceira vez seguida, perdeu a chance de igualar Senna, Piquet e Lauda, com 3 títulos mundiais da Fórmula 1. Outra vez o sonho que tanto havia perseguido havia escapado. E justamente no cenário onde, em 25 de setembro de 2005, havia conseguido fazer história neste esporte. Sebastian Vettel havia conseguido o que parecia impossível, recuperar um mundial que após a Itália parecia perdido, mas com um ótimo carro. Uma atitude de não se dar por vencido e um talento excepcional permitiram-lhe avançar e recuperar para conquistar o título da temporada de 2012, o título que deve ter tido o sabor mais glorioso para ele. Os pilotos nos presentearam com um mundial apaixonante, uma temporada digna de filme, que será lembrada como uma das melhores da história da Fórmula 1. Mas infelizmente, isso também marcaria o fim da rivalidade existente entre os dois, pois a partir deste ponto, eles não voltariam a se enfrentar por um campeonato mundial. O destino levaria Vettel e Hamilton por caminhos distintos. Vettel conquistaria mais um título no ano seguinte, dominando a temporada facilmente. 2013 quebrou vários recordes no processo, que o posicionaram estatisticamente como um dos melhores pilotos da história deste esporte. Mas Fernando nunca mais lutaria por um título mundial de pilotos. Em 2013 venceu o Grande Prêmio da Espanha, no circuito da Catalunha. Mas depois disso, ele não venceria mais na F1, pois a Ferrari não lhe daria os recursos necessários para se tornar campeão mundial. E depois? O asturiano apostaria em um projeto que acabou sendo um fracasso total, marcando o fim de uma rivalidade que não foi caracterizada por polêmicas, confrontos tensos ou batalhas na pista, mas sim por 2 pilotos lendários, confrontados pelo sonho de um campeonato mundial entre suor, lágrimas e sangue. Como você viveu as temporadas de Fórmula 1? Quem era seu piloto favorito? E quem você apoiava na busca pela glória? Sebastian Vettel ou Fernando Alonso? Deixe-me saber na parte dos comentários, que ficarei encantado em ler todos e cada um de vocês. Antes de encerrar, quero comentar que esta minissérie terá uma longa pausa para não esgotar rapidamente rivalidades lendárias. E provavelmente não saberemos mais sobre esta minissérie até o início do próximo ano. Se você gostou deste vídeo e da minissérie, deixe um like, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando posto novos vídeos. Compartilhe com seus amigos. Convido você a nos seguir no Instagram e Twitter, o link está na descrição do vídeo, e nos vemos no próximo capítulo de Rivalidades Lendárias da Fórmula e na próxima história que contarmos em Skyline Racing. Obrigado por nos sintonizar e até logo!